Como é que você está? Gente, hoje a gente vai ter a oportunidade, né, de realizar uma ideia que a gente já tinha desde que a gente iniciou, que a gente imaginou fazer o canal, que era ter uma entrevista. E hoje a gente vai ter o prazer de entrevistar o Zene Júnior, que eu vou chamar assim, que foi uma pessoa que me despertou uma imensa curiosidade de saber mais sobre ele, sobre a história dele, por um vídeo que eu assisti, por indicação da minha produtora, Patrícia Catombé, e eu queria que a gente falasse sobre esse assunto que ficou muito em voga agora no Setembro Amarelo, mas que eu acho que é um assunto que tem que falar em todos os meses do ano, que no caso é sobre a depressão. Você é libriano, entendeu? Faz aniversário no mesmo dia que eu, então já sei que é uma ótima pessoa. Se apresenta pra gente. Ai, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e falar que é uma honra não apenas dividir o aniversário com você, mas estar aqui participando, inclusive, dessa primeira entrevista. Isso. Então, todo o sucesso do mundo. Obrigada. Mas, meu nome é Zene, pode chamar de Júnior. Eu ainda estou nessa fase de transição. E produzo conteúdo pra internet, tenho um canal no YouTube e passei no último ano por uma depressão, um caso de depressão bastante forte, bastante significativo para mim e resolvi compartilhar minha história agora no Setembro Amarelo. Tá. E por que você decidiu compartilhar a sua história? Se é uma coisa, vamos dizer assim, tão pessoal, tão íntima e que pode gerar tantas consequências na sua vida? Bem, primeiro, assim, quando eu ainda estava melhorando desse caso da depressão, o pedido veio do meu próprio terapeuta, porque ele falou que seria como parte de um processo de cura. Enxergar a partir da minha própria perspectiva, mas de uma maneira externa. Eu me ouvir, eu conversar com a câmera e depois me ouvir na edição. Mas à medida que eu fui melhorando e fui pensando, fui planejando o conteúdo, eu sabia que eu devia isso para os seguidores, porque eu sumi da noite para o dia. Eu sabia que as pessoas estavam perguntando onde eu estava, o que tinha acontecido, então eu precisava fazer essa justificativa para elas. E como é que você se sentiu fazendo esse trabalho? O que é que você quis passar para as pessoas compartilhando essa sua dor, esse seu sofrimento? Em primeiro lugar, eu queria muito desmistificar essa concepção de que depressão tem cara, de que depressão tem especificidade, você vai colocá-la numa caixinha. Porque todo mundo me conhece como uma pessoa alegre, efusiva, hiperativo. E eu queria mostrar que mesmo esse tipo de pessoa pode sim estar passando por uma época de depressão. Caso de depressão. Então eu queria esclarecer isso e ao mesmo tempo falar sobre o tema, porque eu acho que a gente tem falado sobre cada vez mais, mas eu queria oferecer uma perspectiva diferente, sabe? Que fosse, ao mesmo tempo que visual, um pouco cautelosa. Interessante. Ainda existe dificuldade das pessoas imaginarem que qualquer um de nós pode ter depressão, né? Incluindo a mim. Né? Então a gente acha que muitas vezes só pessoas que têm alguns problemas, que têm uma genética desfavorável, que têm depressão, e não é assim que acontece. Como foi que começou com você? Como foi que tudo aconteceu para que você chegasse a essa dor e esse sofrimento? Então, vai desde a minha adolescência. Na adolescência foi quando eu comecei a me sentir desconectado do mundo. E as coisas pararam de fazer sentido. Eu sou super pequeno, então assim, meus colegas continuaram a crescer, eu fiquei pra trás. Eu tinha muitos problemas de aceitação. Tava descobrindo minha sexualidade, que não é abraçada pela sociedade. Então, assim, é como se eu tivesse um checklist de coisas, assim, que me faziam sentir anormal. E todos os dias eu descobria que podia fechar mais um. Então, eu me sentia, assim, muito inadequado, não pertencente. E daí surgiu todos os sintomas. Certo. Então, no caso, você pode dizer que o que desencadeou o gatilho foi na verdade, uma dificuldade com a autoaceitação e aceitação das pessoas em relação ao que você era. Sim, a autoaceitação e a rejeição das outras pessoas, com certeza. E quando foi que você procurou ajuda? Quando foi que você percebeu que você não estava dando conta sozinho? Eu busquei ajuda quando eu fui fazer intercâmbio e eu tava faltando aula, não tava conseguindo chegar no horário, tava dormindo demais e eu achava que era algum problema de saúde. E quando eu fui procurar ajuda na faculdade sobre isso, a coordenadora
se tocou que poderia ser alguma coisa que não fosse física, fosse, né, Mas de tão ordem importante psicológica, quanto, tão importante exatamente. quanto, e me encaminhou para o centro de aconselhamento da faculdade. E eu não tive nenhuma hesitação, porque às vezes as pessoas têm medo de terapia, falam que é só para doente, tem esse estigma. Não tive isso. Na hora que me foi sugerido, eu fui e amei de primeira. Me fez muito bem falar sobre isso. E ela, com muita maestria, me explicou que realmente poderia, sim, ser um sintoma de depressão, o tanto que eu estava com esse excesso de sono e tudo mais. E desde então eu não parei. Tenho feito terapia agora há 6 anos. E com certeza não pretende parar, né? Eu Não costumo pretendo dizer que parar. terapia pois é, né? A gente está sempre em transformação e a gente precisa, sim, estar sendo escutado, ter um ambiente onde a gente possa ser 100% e não ter tanto disfarce, tantas personas que a gente precisa ter durante a vida. Esses sintomas que você disse que teve, né? Você falou que começou a dormir muito, o que mais que você sentia? Falta de motivação. Eu sentia que minhas emoções estavam muito afloradas, mas principalmente as negativas. Certo. Então, se alguém fizesse alguma coisa que me chateasse, eu explodia mais facilmente. Hiperdimensionava. Sim, era exatamente isso. Tudo o exagero. Se eu tava vendo um filme e tinha uma cena triste, nossa, aquilo me tocava, que eu saía do filme e continuava pensando, sabe? Coisas que até não eram relacionadas a mim, eu acabava absorvendo. Era como se eu procurasse motivos pra voltar para aquele estado que eu me machucava, que eu ficava triste, sabe? Teve algum momento em que você disse, eu não dou conta mais? Teve vários momentos que eu sabia que eu não estava dando conta e eu recorria à terapia. Certo. Sempre recorria à terapia. Em que momento que entrou e se entrou medicação, né? Porque a terapia você fez com um psicólogo. Isso, e aí, sim. em que momento que entrou o psiquiatra? O psiquiatra entrou contra a minha vontade. Na verdade, eu não queria... É importante você falar sobre isso. Sim, eu não queria, de maneira nenhuma, seguir tratamento medicamentoso. Não porque eu tivesse algum estigma, como eu falei sobre o caso da terapia, mas porque eu achava que o meu caso de depressão foi ocasionado pelo mundo, foi ocasionado pelas outras pessoas, pelas situações que eu vivi. Então, o remédio poderia curar os meus sintomas pessoais, mas não iria curar como o mundo reage perante a mim. Então, eu achava que era inútil. Interessante. Então, assim, eu vi vários psiquiatras, me foram apresentados várias vezes, mas eu sempre não valorizava o trabalho deles e me recusava a seguir o conselho de entrar em medicação. Até que um dia eu fiz uma confissão muito grave pro meu terapeuta, ele me trancou na clínica e só me soltou depois de ser visto por um psiquiatra, e foi daí então que eu fui colocado em medicação. No caso, então, você chegou a ser internado? Eu cheguei a ser internado uma vez, mas a medicação não foi dessa internação. Ok. Eu estava no consultório, eu falei clínica, mas é porque era uma multiclínica. Sim. Eu estava no consultório do psicólogo, do terapeuta, e aí o psiquiatra foi até lá. Então, assim, eu não cheguei a ser internado. Ele só não me deixou sair até que eu visse um psiquiatra, porque as confissões que eu tinha feito eram muito graves, eu estava correndo risco de vida. E aí foi quando o psiquiatra veio até a gente teve uma conversa, eu falei tudo que eu tinha falado pro terapeuta agora para ele. E ele falou, não adianta mais você ficar combatendo o que os psiquiatras estão falando. Você precisa de medicação. E você entendeu que o papel da medicação é uma questão química mesmo, que você precisa, às vezes, né, modificar a química do seu organismo para você voltar a fazer com que vamos dizer assim, as substâncias funcionem de uma maneira correta para que você possa ter uma vida melhor? Sim, com certeza. Foi muito impressionante. À medida que eu estava tomando a medicação, muito rápido mesmo, assim, em menos de uma semana, eu senti que eu tinha voltado para o meu corpo, porque era como se outra pessoa tivesse tomado a direção da minha vida. E teve um dia que eu acordei e falei assim, hoje eu sou Júnior de novo. Voltei. É isso, voltei.
E aí, desde então, foi quando eu percebi, nossa, eu preciso disso, eu tenho que seguir esse tratamento. Então, assim, a medicação mudou tudo. Na verdade, as pessoas têm muita dificuldade em relação a isso, sempre pensam que a medicação pode causar dependência. De fato, algumas medicações podem, mas eu sempre digo que se você tem uma orientação médica, no caso de um psiquiatra em relação à depressão, ele vai te orientar sobre a medicação, o tempo que você vai fazer uso, como você vai poder descontinuar essa medicação para que você possa retomar a vida com tranquilidade. Isso é muito importante. Com toda certeza. E eu, pelo menos, não tive nenhuma reação adversa à medicação, não tive nenhum período de adaptação que fosse mais difícil. Então, e assim, eu voltei a maximizar tanto as minhas qualidades depois da medicação, que ela não causa dependência, a que eu tô tomando. Mas se ela causasse, por mim não teria o menor problema, porque hoje eu não me vejo sem ela. Você ainda precisa dela. Eu ainda preciso dela. Isso. E sim. quando você não precisar mais, você vai ter orientação do médico em relação a isso. Isso. Me fala uma coisa. Se você pudesse me falar, assim, você, Zene antes, né, e Zene depois. Porque mesmo um sofrimento, eu acredito que todas as situações da vida, principalmente as dolorosas, e por incrível que pareça, os aprendizados são inúmeros. As lições são fantásticas, são extremamente substanciais na vida da gente. Quem era você antes e quem é você agora, depois dessa depressão? Eu acho que a pessoa de antes era uma pessoa muito descontrolada, assim, honestamente falando. Sim. Eu ia cometendo atitudes sem pensar. E claro que quando você faz coisas sem pensar, você não tem controle das consequências. Se você planeja, às vezes você ainda não tem controle, então imagina sem pensar. É verdade. Então, quando eu colhia aquelas consequências, eu achava que não fazia sentido. Mas era isso, era essa falta de controle em cima das situações. E o depois, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais madura, muito mais atenta aos detalhes, sabe? Na relação com as pessoas, na relação com o trabalho, na relação com a vida, sobre se cuidar, sobre trabalhar a autoaceitação, o amor próprio. Eu acho que, assim, eu me tornei um editor, sabe? Do mesmo jeito que eu edito meus vídeos, hoje eu edito a minha vida. Se eu passo por alguma situação ainda que seja desagradável, eu falo assim, peraí, deixa o editor olhar essa situação de uma perspectiva de fora. É tão grave assim mesmo? Vale a pena, sabe? Essa confusão emocional que vai causar, entendeu? Então, assim, não é que eu tente minimizar o problema. Eu talvez só olho de uma maneira mais neutra, mais racional. Exatamente. Exatamente. Muitas pessoas, e eu vejo isso, acontece muito no consultório, que falam, né, chegam e começam a falar da própria história e dizem, não, Cristina, porque eu sou, né, deprimida, ou até eu sofro com depressão. O que você acha disso? Como é que você acha que as pessoas se apoderam aí disso? E muitas vezes, né, isso pode se tornar um impedimento para a vida, né? Eu acho que a gente precisa viver apesar da depressão, né? Então, o que você pensa sobre isso que eu tô te falando? Eu acho que, assim, para mim as cicatrizes são como tatuagens. As tatuagens contam uma história que você gostaria de compartilhar, mas elas não definem você. Você não pode deixar que a cicatriz conte a sua história por você. Eu acho que é muito injusto. Eu acho que a palavra é essa, assim, com você mesmo. Você deixar que todas as suas outras virtudes, defeitos, qualidades, assim, todo o pacote seja definido simplesmente pelo rótulo da depressão. Nós não somos depressivos, nós temos algum estado temporário que estou deprimido. E, assim, o que funcionou muito pra mim era que quando eu tava no momento realmente mais deprimido, a forma que eu encontrava pra eu me reconectar comigo era pensar: eu não sou depressivo, eu estou tendo um momento triste, sabe? Então, assim, eu estou experienciando um momento de tristeza, eu estou experienciando um momento de dificuldade, mas não significa que eu sou triste, que a minha vida é difícil e que tudo se resume a isso. Quando você teve depressão, você escutava das pessoas, mas como assim? Você tem tudo! Com certeza. A primeira pergunta era sempre: o que tá faltando?
sabe? Até em casa, né? Minha família ficou muito preocupada comigo e a primeira pergunta era sempre, mas o que aconteceu? O que tá faltando? E, honestamente, eu não sei, mas às vezes não é que esteja faltando alguma coisa. Tá faltando só que as peças se encaixem. Não significa que esteja faltando uma peça que você não tem. Tá faltando só encaixar do jeito que o quebra-cabeça funciona. Exatamente, eu entendo que é bem isso mesmo. Zene Júnior, em que momento, né, que você pensou em desistir de tudo? Como é que foi? Eu tive 2 episódios, assim, de tendência suicida. A primeira foi alguns anos atrás, quando eu tava me formando na faculdade e tentando definir meu futuro. E eu não conseguia encontrar nada no meu futuro. Então, assim, pra mim, poderia tudo acabar ali. Eu já tinha vivido o suficiente, as minhas experiências já tinham sido muito exitosas. Eu achava que não poderia ficar melhor do que aquilo. Mas ainda bem que eu descobri que eu estava errado. Esperei um pouquinho mais e aí tive provas de que eu estava errado e resolvi seguir em frente. Esse último episódio eu fui pego mais de surpresa, porque eu não estava bem emocionalmente, realmente, mas o que desencadeou tudo foi um descontrole com bebida. Numa noite que eu saí pra comemorar, acabei perdendo o controle e assim, a bebida foi da euforia ao extremo oposto, sabe? A depressão. Então, não foi uma coisa premeditada. Foi realmente o descontrole ocasional. Foi no ímpeto? Foi no ímpeto. Foi totalmente por impulso. Por muita sorte eu consegui escapar. E aí depois de ali é que os episódios começaram a se tornar mais planejados, eu diria assim, porque... E aí, então, você começou a pensar mais sobre. Sim. Eu fui me perguntar, foi por impulso, mas por que houve esse impulso? O que tem aí dentro que eu não estava dando ouvidos? E aí, foi quando, assim, meu pensamento começou a ficar muito perturbado, eu achei que eu não ia mais funcionar direito. Então, fazia mais sentido, realmente, eu parar de funcionar, já que não estava funcionando direito. Mas eu queria fazer de uma maneira que fosse mais bem planejada, que não fosse por impulso. Ok. Então, como é que você vê essa questão do álcool, que a gente vê, né, que muitas vezes algumas pessoas falam, né, e a gente vê isso corriqueiramente, de que o álcool ele passa por uma fase excitatória, por uma fase depressiva, e que nessa fase excitatória, muitas vezes, a pessoa, vamos dizer assim, ganha coragem, né, acaba, vamos dizer, fazendo surgir aí, né, esse ímpeto que você diz. Você concorda com isso? Você acha que realmente isso foi um fator desencadeante, como a gente diz, o álcool? Eu acho que sim, com toda certeza. Olhando para trás, se eu não tivesse bebido nessa noite, eu não teria passado por várias das coisas que eu passei depois daquilo. Foi o que abriu o portão, assim, realmente. Tudo bem que eu já convivia com sintomas de depressão de antes, mas aquela urgência, chegar tão perto, nunca tinha acontecido. Foi a bebida que me deixou realmente muito perto de fazer acontecer. E eu acho que, assim, ninguém deveria enxergar num copo de bebida a solução para os seus problemas, porque não tá. Lá tá justamente o maior dos seus problemas. Né? Assim, a potencialidade de se tornar um dos seus maiores problemas. Na verdade, eu costumo dizer que quando você bebe demais, em excesso, a ponto de realmente perder o controle, você está bebendo os seus problemas, né? E não a saída deles. Então, eu realmente entendo que a bebida ela pode ajudar bastante no descontrole, com certeza. E o que me surpreendeu muito foi porque nessa noite eu não estava bebendo para afogar os meus problemas. Eu estava num momento de celebração. Mas a partir de uma certa quantidade, eu não tive mais controle sobre os meus pensamentos. E aí, dali em diante, eu comecei a beber meus problemas. Não pude mais responder por você. Não pude mais responder por mim. Ok. Você falou, então, do papel que o álcool teve na sua vida no passado, né? E em te desencadear aí, né? Ímpetos suicidas, vamos dizer assim. Como é você hoje com o álcool?
Então, eu tô tentando descobrir a resposta para essa pergunta e quero, inclusive, pedir aqui um momento de terapia. Isso, porque assim, a primeira reação, depois de passar por um caso desse, é eliminar. O que todos os psiquiatras me falaram era: corte esse mal da sua vida, não volte a beber. Mas assim, como eu já tinha um quadro no meu canal, que eu fazia entrevistas tomando um vinho, num ambiente controlado, né? Tipo assim, a taça é limitada, a quantidade é limitada, não tem como ir acima daquilo, eu estou em casa. Então, assim, eu fiquei naquela, como que vai ser? Será que eu consigo ressignificar essa relação? Então, assim, eu fiquei nessa dúvida, o que realmente seria mais saudável? Tipo, aprender a ter autocontrole, que era o que eu não tinha, ou realmente cortar de vez e não desenvolver esse autocontrole? Você tem resposta? Eu tenho a impressão que, assim, vamos falar pelo meu histórico, que é pra eliminar mesmo. Pelo seu histórico. Se você me perguntar qual é a maior dificuldade, é essa mesmo. As pessoas, elas não sabem a hora de parar. Não existe um botãozinho ou um gatilho que avise está bom. Para a maioria das pessoas. Outras pessoas têm isso, mas são raras pessoas. E aí, então, depois de um certo estágio, de fato, o inconsciente emerge e com ele aí aparecem milhões de coisas, né? Então, se você pensa e acha que você ainda não tem o controle sobre isso, o ideal é que você não tenha o álcool como seu companheiro. Sim, faz sentido. Zene, qual é o sentido, qual é o significado da morte para você? Eu não vou saber responder o que é o significado da morte para mim, porque... Você não morreu. Exatamente. Ainda não cheguei lá. Graças a Deus. Mas eu tenho começado a pensar nisso porque, desde que meu vídeo saiu, as pessoas têm conversado comigo sobre essa questão do suicídio. E a maioria delas acha que surge de uma contemplação da morte. Então, para dar um exemplo aqui bem ilustrativo, é como se, tipo, se eu gostasse, sei lá, de jornalismo sangrento, ou se eu gostasse de ver filmes de terror, coisas com mortes e sangue e tal. E não, eu fujo totalmente disso. Eu não vejo jornal sangrento, eu não assisto filme de terror. Eu nunca romantizei sobre a morte. Eu não acordava com vontade de morrer. Eu acordava querendo me livrar da dor. Então, a tendência suicida era para fazer aquela dor parar. Não é que eu queria morrer, não é que eu queria, tipo, tirar minha vida mesmo. Era Você só... não queria continuar vivendo daquela maneira. Exatamente. Entendi. Isso é bem importante as pessoas compreenderem. Cada um que olha o suicídio, olha com o seu próprio olhar, né? Acompanhado aí da sua biografia, da sua história em relação ao morrer. Então é importante que as pessoas procurem escutar quem passou por esse momento para poder, primeiro, não julgar, né, que eu acho super importante, e segundo, se colocar no lugar do outro. Eu acho que a empatia é fundamental, né? Com certeza. Existe a depressão que as pessoas chamam de depressão reativa, que é uma depressão que a gente tem uma causa localizável, vamos dizer assim. Estou deprimida porque perdi um grande amigo, né? Isso me causou uma extrema tristeza, uma tristeza profunda, modificou meu humor dessa forma. E existe a depressão endógena, que é aquela, vamos dizer, mais química, que a gente sente todos os sintomas, mas que a gente não tem um motivo aparente. Em qual você se classifica? Eu acho que eu me classifico mais na reativa. Mas eu não tive um fator em específico. Eu tive uma construção, foi a somatória. Porque a situação estava fugindo de controle em todos os aspectos da minha vida, sabe? O profissional não estava indo bem. Eu falei no meu vídeo que eu tinha recebido algumas promessas profissionais, sabe? Eu tinha confiado em algumas pessoas e acabaram sendo as pessoas erradas. Então, eu fui me decepcionando, sabe? Comecei a me decepcionar no profissional e depois comecei a me decepcionar no pessoal. Porque tá interligado, né? Totalmente ligado. Isso. Então, assim, eu diria que a minha depressão reativa foi pela minha falta de conexão de um modo geral pelas pessoas, porque foi uma sucessão de decepções que eu sofri. Entendi. Então, isso que ocasionou. E aí, isso que ocasionou também esse meu distanciamento. Por que eu quis me afastar das pessoas? Por que eu me sentia não conectado com o mundo, sabe? Por que eu achava que eu era fora do meio, sabe? Uma pessoa assim, fora do lugar. Inadequada. Inadequado, exatamente.
Tá certo. Então, queria fazer assim uma espécie de, sei lá, se a gente pode chamar de bate-bola, vamos dizer assim. Suicídio, coragem ou covardia? Coragem. Eu acho que coragem. Exige muita coragem. A morte, uma saída ou uma certeza? Uma certeza. Mas assim, no sentido de que a gente sabe que ela vai chegar. Isso. Mas deixa ela chegar na hora que for mais espontânea. Ok. Não tente antecipar. Vida. Recomeça todos os dias. Todos os dias você tem uma chance de criar uma nova vida. Começo. Aproveite. Começo, poesia é essencial. Acho que todos os dias você tem que começar o dia pensando justamente que você tem uma nova oportunidade e enxergar aquilo como uma coisa poética. Felicidade. Tão sonhada, tão almejada, muito romantizada, mas a gente tem que aprender a viver sem ela, porque não é uma constante e o ser humano é complexo demais e bonito demais. Tem muitas outras emoções pra gente querer focar só em uma. Você. Eu... E vai ter essa pausinha aí, viu? Porque Não, mas essa pausinha é importante. A gente tá tão acostumado a falar dos outros, né? Que quando é pra falar da gente, a gente hesita. Paciência. É uma qualidade que eu não tinha, precisei desenvolver. E antes de precisar desenvolver para o mundo, precisei desenvolver para mim. Paciência para levar meu tempo, me aceitar, me trabalhar. Seja bem-vindo ao clube. Eu também preciso aprender a ter Muito paciência. obrigado. Eu te agradeço demais essa entrevista. Amei te conhecer pessoalmente. Amei o seu vídeo. Achei super mobilizante, entendeu? Positivamente. Acho que esse assunto tem que ser falado. E eu desejo que você seja quem você é o resto da sua vida, porque assim você vai ser pleno, com certeza. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, pela oportunidade, por me ouvir, pela gentileza. E todo o sucesso do mundo no canal, no seu tocar da sua profissão, que você vai tocar outras pessoas, salvar vidas, né? Seu propósito. Então, agradeço pelo trabalho que você faz, por toda a comunidade que é beneficiada pelo seu trabalho. Ai, que bom, que ótimo. Vou te dar um beijo. Prazer é todo meu. Todo meu. Oi, você que tá me vendo aqui. Queria falar pra você que se você tem uma mente, se você pensa, se você é humano, você precisa fazer terapia. Terapia não é coisa de doente. Bastou ter mente, você precisa fazer terapia. Se você precisar de medicação, não é o caso de todo mundo, não sei se você precisa, mas também não tenha medo. Sempre busque ajuda profissional, confie no diagnóstico do profissional. A vida é muito mais prazerosa quando você se alinha com todas as suas questões. Então não tenha medo de buscar ajuda, é poético, é incrível, não mostra fraqueza, pelo contrário, mostra força. E desejo a você toda a sorte do mundo e muita saúde.